por outro ângulo, agora falando muito, mas muito sério. Confere aí, voz. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, nós queremos mandar um abraço pro nosso querido Christian Stefan, nosso cantor de novela mexicana da Maria do Bairro, ele mesmo, esse nome é o nome de Maria do Bairro. Muito bem, Christian Stefan, você que é aí de Cataguases, Minas Gerais, então tá dando um abraço, né, Valzinho? Verdade. Então beleza, pessoal, dá um curtir aqui embaixo já no canal, compartilhe esse vídeo que a gente acha que vai ser muito interessante pra sua vida mesmo e se inscreva no canal. Você que não é cristão, que não professa a fé cristã, nós pedimos que você assista esse vídeo até o final, porque independente da tua fé, a gente acredita que esse vídeo vai fazer muita diferença pra sua vida mesmo. Tá beleza, pessoal? Então é o seguinte, o tema de hoje que é bem interessante, o tema é o véu e a volta. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 3. É um texto muito conhecido que fala de quando Jesus foi morto e foi ali deixado no sepulcro e depois o corpo não foi achado. Diz assim o texto da palavra de Deus. Saíram então Pedro e João e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas João correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro depois que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolados num lugar à parte. Pois bem, nós estamos diante de uma cena interessante. O sepulcro de Jesus foi aberto, a pedra do sepulcro foi aberta e o corpo não estava lá. Mas nós vemos nessa cena dois discípulos correndo. Um que correu rápido, mais ligeiro, como diz o texto, e Simão Pedro, que chegou depois de João, no caso, mas que teve alguma análise, uma análise diferente daquela cena, daquele lugar, diferente daquele que chegou primeiro. Pois bem, além disso, pessoal, eu queria já deixar algo bem claro. Na nossa sociedade, hoje nós vivemos num contexto social qual nós somos escravos da ciência. Tudo tem que ser provado, tudo tem que ser mostrado tintim por tintim. É um tal do cientificismo, ou seja, somos escravos daquilo que somente é provado. Aquilo que vai além de uma prova científica, nós refutamos, chamamos de louco, chamamos de, enfim, de inferiores intelectuais e logo deixamos de lado e não damos valor algum. Isso é complicado, porque a ciência sim é importante, mas o pensamento filosófico também é importante. Muitos deles não temos provas científicas. O pensamento existencial também é importante e muitos deles não há prova científica. Existem várias verdades na sociedade que não passaram por um processo positivista da ciência, mas que têm um valor e, portanto, devemos levar em conta. É claro que o que estamos falando aqui é de fé, mas alguns dados neste texto que são dados sociológicos, antropológicos, culturais e que não necessariamente passam por um viés científico laboratorial. E mesmo assim são importantes, porque as ciências humanas também usam esses mesmos dados ou essas mesmas técnicas para perceberem verdades das sociedades mais antigas e assim por diante, para que possamos compreender aquilo que aconteceu no nosso passado. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele cita algo interessante, que quando você quer descobrir uma sociedade ou ser humano, você precisa descobrir a cultura. Mas para você descobrir a cultura, você precisa descobrir a sociedade. Ele vai dizer o seguinte: cultura e homem nasce, não sabemos como. Sabemos, na verdade, a cultura faz o homem e o homem faz a cultura. Tá aí um dado interessante sociológico, mas que nós não temos domínio. Você nunca vai saber o que veio primeiro, o homem ou a cultura. E olha só, pessoal, a Bíblia esse texto foi escrito há mais de 2000 anos. O escritor, que é este João, que está nesta cena, ele não era formado em jornalismo, não era historiador, não era nada. Mas ele teve o cuidado de escrever uma percepção do local do sepulcro que Pedro viu, para deixar registrado um dado sociológico, um dado cultural, e que ainda hoje é vivo aí na minha Bíblia e que está aí pra gente discutir. Olha que interessante. Um dado cultural importantíssimo do povo judeu, que é uma etiqueta, é um dado ético da cultura judaica, é que quando uma pessoa, por exemplo, ela tá num restaurante, ela vai comer alguma coisa e ela vai sair da mesa para ir ao banheiro, mas ela quer continuar comendo, ela quer avisar ao garçom que ela quer continuar comendo, ela vai deixar o pano que limpa a sua boca, ela vai deixar dobrada na mesa ou em algum lugar. O pano dobrado para o judeu no momento da alimentação é um dado de que aquela pessoa que está comendo ela vai voltar. Olha que interessante. Isso é um dado cultural, é um dado sociológico, é um dado de etiqueta, que faz referência a uma cultura, de identidade social. E o mais importante desse texto era que Jesus ressuscitou. Mas por que deixar um texto
ali escritinho, bem bonitinho, que quando Simão Pedro entrou no sepulcro, ele percebeu que o linho que estava, o pano que estava na cabeça de Jesus foi deixado dobrado à parte no sepulcro. Olha que interessante, olha que dado fidedigno, cultural judaico. Há de se dizer que o povo judeu não reconhece Jesus como Salvador, etc. Mas este texto foi deixado aí para mostrar para o judeu na sua cultura, olha, o próprio Jesus deixou o pano dobrado para mostrar para vocês que ele vai voltar. Isso é algo muito bonito. O ponto axial da fé cristã é que Jesus ele veio, ele morreu, ressuscitou, mas um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E este não é só um dado de fé, mas esse é um dado também cultural para o povo judaico, dizendo assim, olha, eu vou, mas o pano eu vou deixar dobrado. É muito interessante isso. Há de se dizer também que há duas coisas importantes nesse texto. Um que correu mais rápido, e o texto está dizendo que ele correu mais ligeiro, e o outro que correu talvez mais lento, mas com maior cuidado. Porque o segundo, que foi Pedro, que chegou depois, ele conseguiu analisar tudo isso, ele entrou no sepulcro, ele teve a coragem de entrar, e ele percebeu que o linho estava dobrado, e ele registrou isso, para que eu e você pudéssemos discutir isso hoje, e ter a certeza de que Jesus vai voltar. João, ele foi mais ligeiro, ele teve pressa, mas Pedro, ele teve coragem, ele entrou no sepulcro. Na vida hoje, nessa sociedade, você se preocupa muito mais em fazer as coisas com pressa. Vivemos num tempo de miojo, tudo tem que ser rápido. Relacionamentos miojo, famílias que se relacionam de forma miojo, 3 minutos. Alimentação miojo, o próprio nome diz. Religiosidade miojo, trabalhos miojo, música miojo. Tudo hoje tem que ser com pressa. Se esse vídeo não for com pressa, você vai deixar de ver. E é interessante que nem sempre o com pressa é rápido. Há uma grande diferença de fazer uma coisa rápida e com pressa. Um cirurgião, numa cirurgia de urgência, ele tem que fazer aquela cirurgia com rapidez, mas não com pressa. Quem tem pressa, come cru, já diria o ditado popular. Portanto, cuidado com a ideia de fazer as coisas com muita pressa. Faça de forma, talvez rápida, mas com cuidado. Entre e veja. Repare o lugar. Talvez você é um grande crítico da fé cristã. Está na hora de você não ver as coisas mais com pressa. Veja com cuidado. Este texto está aí para mostrar que o pano foi deixado dobrado. E este texto foi escrito há 2000 anos. Para mostrar para você que um dado social, um dado cultural, um dado de identidade daquele povo judeu foi deixado no texto para mostrar Jesus vai voltar. É muito interessante isso. A mensagem que eu queria deixar para você é que você pode não acreditar, ok? Nós vamos morrer e a vida passou. Mas se nós estivermos certos, então Jesus vai voltar um dia e ele vai buscar a sua igreja, ele vai buscar o seu povo. Eu espero que eu e você façamos parte desse povo. Fique ligado. O pano de linho foi deixado dobrado. E se foi deixado dobrado, ele vai voltar. Tá beleza, pessoal? Tá beleza, vozinha? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Muito bom. Então tá beleza, pessoal. Vem comigo. Vem com a gente. Tamo junto. Olha só, pessoal. Veja. Por outro.